Olá, turminha da licenciatura em matemática da Uncisal. Vamos ver aqui um pequeno vídeo sobre dinâmica 2. Nesse vídeo a gente vai ver dois tipos de força, a força de atrito e a força centrípeta. E a força de atrito, ela é uma força que se opõe a outro tipo de força. Por exemplo, se você quer empurrar um objeto sobre uma superfície, ela reage. É como se fosse uma força de reação à força de ação, né? Então, é uma força que reage não ao movimento, necessariamente, mas sim à força que está aplicando sobre o objeto. E ela é uma força de contato, ou seja, é preciso ter um contato entre o objeto e geralmente uma superfície, né? Mas poderia ser também pode ser também fluidos, né? Mas a gente trabalha bastante com objetos em superfície. Por exemplo, para você segurar essa caneta, é preciso que tenha um atrito entre os seus dedos e a caneta, pois se não houvesse essa força de atrito, eu não conseguiria segurar a caneta, não conseguiria andar, né? Os carros não conseguiam se movimentar. Então, como qualquer tipo de força, ela é uma grandeza vetorial. Daí tem direção, né? Essa direção sempre vai ser paralelo à força que está sendo aplicada, né? O sentido é oposto, né? E o módulo a gente vai calcular pelo produto do coeficiente, que é esse μ aqui, ó, vezes a força normal. Quem é esse coeficiente e a normal? O coeficiente depende muito da rugosidade das superfícies. E a força normal é a força de apoio. Então, o produto da força normal com esse coeficiente de atrito, a gente encontra o módulo da força de atrito. Beleza? Bom, e aí o coeficiente de atrito existe de duas formas. Existe ele de forma estático, coeficiente de atrito estático, que é representado por esse μe, e o coeficiente de atrito dinâmico, que é o μd, né? Esse coeficiente de atrito dinâmico. O coeficiente de atrito estático está relacionado à força de atrito para o equilíbrio do corpo. Então, se o objeto está em repouso e você aplica uma força sobre ele e ele não se move, é porque o atrito que está gerando naquele momento entre o objeto e a superfície é o atrito estático. Já quando o objeto começa a se mover, ele vai ter uma aceleração. Então, quando tem aceleração, a força de atrito já deixa de ser estático e passa a ser dinâmica ou cinética. Alguns livros colocam como cinética. Então, nesse caso aqui, a gente pode ver um gráfico. Ó. Se você aplica a força no objeto e ele não se move, ele está gerando uma força de atrito entre a superfície e o objeto de estática e vai até um certo ponto. Aí vai ter um momento que você vai conseguir mover o objeto e aí deixa a força de atrito estática deixa de existir e passa para uma outra força de atrito chamado de dinâmica. E aí, ó, a gente vê que ela é constante, tá vendo? Já a força de atrito estática, ela vai dependendo da força que você está aplicando. Você tem um guarda-roupa e vai empurrar o guarda-roupa, aí quanto mais força você aplica, maior vai ser a força de atrito estático, até chegar a um ponto que o objeto vai se mover. Aí deixa de ser estático e passa a ser dinâmico. Okay? Sempre o coeficiente de atrito estático vai ser maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. E também a unidade para medir coeficiente não tem. A gente não usa unidade para medir coeficiente. Vamos para o primeiro exemplo. Na figura ao lado, uma força horizontal de 12 N comprime um bloco pesando 5 N contra uma parede vertical. O coeficiente de atrito estático entre a parede e o bloco é de 0,6 e o coeficiente de atrito cinético é de 0,4. Suponha que inicialmente o bloco esteja em repouso. O bloco se moverá
quais as forças exercidas pela parede sobre o bloco. Então, vamos primeiro identificar as forças que existem sobre o bloco. Então, nesse caso, eu tenho a força F, que é a força que está sendo aplicada. Aí, sobre uma superfície, então a superfície vai reagir com uma força normal. E é óbvio que a gente vai ter o peso, porque tem massa, né? E também vai gerar uma força de atrito entre a superfície e o bloco para que ele não caia. Então, identificamos as forças. Se a gente adotar que o corpo está em repouso, é porque o somatório das forças no eixo X tem que ser zero, né? Obedecendo a primeira lei de Newton. Né? E no eixo Y também, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, se a soma der zero, é porque a força normal vai ser igual à força que está sendo aplicada, ou seja, 12 newtons. E a força de atrito vai ser igual ao peso, que é de 5 newtons, beleza? Aí vamos calcular a força de atrito estática. A força de atrito estático, como a gente já sabe, é a força para manter o equilíbrio do corpo, né? Nesse caso aqui, vai ser o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, o coeficiente de atrito estático é de 0,6. A normal, a gente calculou, deu 12. Então, multiplicando, vai dar 7,2 newton. Então, a gente conclui que o bloco está em repouso. Por quê? Porque a força-peso é 5 newton. Se a força-peso é 5 newton e a força de atrito estático máxima é de 7,2, então é porque o bloco vai manter o seu equilíbrio. Caso se a força fosse maior do que 7,2, aí o objeto iria cair, né? Bom, e a letra B, quais as forças exercidas pela parede sobre o bloco? Então, eu tenho a força normal, né, que se está sobre uma superfície vai existir a força normal, e a força de atrito para não deixar o objeto cair. No exemplo 2, temos o seguinte, na figura ao lado, uma caixa de 68 kg é puxada pelo chão por uma corda que faz um ângulo de 15 graus, acima da horizontal. Se o coeficiente de atrito estático for de 0,5, qual o valor mínimo de F necessário para iniciar o movimento da caixa? Então, vamos analisar primeiro as forças que atuam na caixa, né? Eu tenho a força F, né? Essa força F está com a inclinação de 15 graus, com a horizontal, então vamos ter aqui as componentes Fx e Fy. Do outro lado, temos a força que reage, a força F, que é a força de atrito. Também vamos ter no eixo Y, vamos ter o peso e vamos ter a força normal, que é a força da superfície, né? Então, vamos supor que o objeto está em repouso. E daí, as forças que atuam no eixo Y, o somatório dela tem que ser zero. Então, vai ficar N para cima, mais... Aí eu tenho uma força aqui de Fy. Ela está aqui, ó. Fy, tá vendo? Esse Fy é uma componente de F que vai ser F seno de θ, né? Menos para baixo eu tenho uma força peso. Isso tem que ser igual a zero, logo N vai ser igual a P menos F seno de θ. No eixo X, você também tem que, o somatório tem que dar zero. Então, quem são as forças que estão no eixo X? Eu tenho uma força Fx, né, que é uma força componente de F, que no caso vai ser F cosseno, menos a força de atrito. Então, vai ficar F cosseno, que é a força componente do eixo X, menos a força de atrito. Isso tem que ser zero. Logo, a F cosseno de θ vai ser igual à força de atrito. Por outro lado, você tem também que a força de atrito, nesse caso estático, vai ser igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, se a força de atrito ela vale o coeficiente de atrito estático vezes a normal, e eu sei que a força de atrito ela é igual a F cosseno de θ, então eu posso substituir
o coeficiente vezes a normal vai ser igual a f vezes o cosseno de θ. Né? Como a força normal a gente achou na primeira situação do eixo y, eu posso substituir aqui. Ó. Então, vai ficar f vezes cosseno de θ igual ao coeficiente vezes n. Só que n vai ser P menos f seno de θ. Ok? E daí, você pode colocar em evidência o f, cosseno de 15 no caso, né? Igual o coeficiente de atrito estático é de 0,5. Aí vem o peso, que é a massa vezes a gravidade, né? Que o peso aqui vai ser de... A massa vai ser de 68, vezes a gravidade, que é 10. Vezes F, que eu quero saber, vezes seno de 15, né? Então, todos os valores eu substituí aqui, menos o valor de F. Então, vai ficar F, o cosseno de 15 é 0,97, igual, produto aí de 68 vezes 10, vezes 0,5, vai dar 340. Aí vai dar F vezes seno de 15, é 0,26. Então, organizando isso aqui em função de F, vai ficar F vezes 1,1 igual a 340. Dividindo, né? 340 por 1,1 vai dar 309. Então, essa é a menor força, né? Para que o objeto consiga mover. Ou seja, essa força é a força de atrito estático, que é a força máxima do atrito para que o objeto saia do equilíbrio, ou seja, saia do repouso, nesse caso. Na letra B, ele quer se o coeficiente de atrito dinâmico for de 0,35, qual a sua aceleração inicial? Então, a gente vai usar essa força de 309 para determinar a aceleração inicial do movimento. Então, nesse caso, a gente vai ver o eixo x, que é F cosseno de θ, né, menos a força de atrito, a força Fx aqui, ó, a força Fx, menos a força de atrito, vai ser igual a massa de aceleração, porque agora eu vou ter uma aceleração. Então, nesse caso, vai ficar F cosseno de 15, menos a força de atrito é o coeficiente de atrito, no caso dinâmico, vezes a força normal. Lembre-se que a força normal é o peso vezes o peso menos F vezes seno de θ. Ok? Tá bem aqui, ó. Igual a massa vezes a aceleração. Substituindo os valores, você vai ter a força de 309 vezes o coeficiente de atrito dinâmico, não, vezes o cosseno de 15, que é 0,97. Aí vem o coeficiente de atrito dinâmico, vezes o peso, que é a massa vezes a gravidade, menos a força vezes seno de θ, que vai dar 309, vezes seno de 15, dá 0,26. Então, você multiplica aqui e subtrai, multiplica, vai dar 300. Aí subtrai pelo produto disso aqui, vai dar 210. Divide por 68, vai dar 1,3 de aceleração inicial do movimento. Agora vamos ver a força centrípeta. A força centrípeta é uma força que ela exerce sobre o objeto para que ele mantenha o movimento circular. E essa força ela tem uma direção, né, sempre para o centro da circunferência. Né? E aí a gente já viu também a aceleração centrípeta, que é igual à velocidade ao quadrado sobre r, para o movimento circular uniforme. Né? Ou seja, para quando há apenas a aceleração centrípeta no movimento, para fazer com que ele realize essa circunferência. E aí, se a gente substitui na segunda lei de Newton, né, que é o produto da massa vezes a aceleração, a gente vai obter uma força centrípeta de massa vezes a velocidade ao quadrado sobre r. Então, essa é a força centrípeta. Ela é responsável para causar o movimento circular uniforme nos objetos de movimento circular. Nosso
Exemplo 3. Na figura ao lado, temos um carro movendo-se numa curva plana de raio 47,5 metros, sem derrapar. Se o coeficiente de atrito estático dos pneus nessa rodovia é de 0,25, com que velocidade máxima o carro pode fazer a curva? Então, vamos identificar as forças que atuam no carro. Sempre a gente parte disso, desse esquema, né? A gente identifica primeiro as forças que estão atuando no corpo. Nesse caso, eu tenho a força peso, obviamente, na vertical. Temos a força normal, que também está no eixo Y, porque a pista é plana. E também temos uma força que faz com que o carro não derrape, que é a força de atrito. Nesse caso, mesmo o carro estando em movimento, essa força vai ser de atrito estático. Por que estático? Porque o carro tem que manter o seu equilíbrio. Se ele perder o equilíbrio, aí vai gerar uma força de atrito dinâmica, né? Mas nesse caso, eu preciso calcular a força de atrito estática. Então vamos lá. A gente já viu aqui que as forças no eixo, para o carro manter o seu equilíbrio, no eixo Y, a força normal tem que ser igual à força peso, que é igual à massa vezes a gravidade. E a força de atrito, que a gente já sabe, nesse caso é a estática, vai ser o coeficiente de atrito estático vezes a normal. A normal, nesse caso, é igual ao peso. Então vai ficar o coeficiente de atrito estático vezes a massa vezes a gravidade. Ok? E, por outro lado, a força de atrito estática, ela vai ser igual à força centrípeta. Por quê? Porque ela está com a mesma direção do centro, está de forma radial, né? Daí a força de atrito vai ser a força de atrito centrípeta. Então, podemos substituir a força de atrito aqui com a força centrípeta. Vai dar coeficiente de atrito estático vezes o produto da massa vezes a gravidade é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre R. As massas você pode simplificar, não é? Podemos simplificar aqui e você vai obter aqui a velocidade ao quadrado igual ao coeficiente de atrito estático vezes R vezes G. R é o raio e G é a gravidade. Então, substitui os valores e coloca na raiz, você vai ter um valor final de 10,78 metros por segundo. Essa é a velocidade máxima permitida para o carro não derrapar. No exemplo 4, o motorista dirige um carro sobre o alto de uma montanha, cuja curvatura é aproximadamente um círculo de 200 metros de raio, conforme a figura abaixo. Qual o maior valor da velocidade do carro sem que o mesmo saia da estrada, no alto da montanha? Então, vamos identificar novamente as forças que a gente tem no carro, né? E, obviamente, a gente tem a força peso, né? E, como ele está sobre a superfície, vamos ter a força normal de apoio. Então, tem essas duas forças, e para ele manter o equilíbrio, a força peso tem que ser igual à força normal, né? Para ele manter o equilíbrio do carro. Então, a força peso é a força massa vezes a gravidade. Essa força peso, como ela está com a direção do centro, ó, aqui eu tenho uma força peso que está com a direção para o centro da circunferência, então significa que o peso ela vai ser igual à força centrípeta, né? Então, a força centrípeta vai ser igual à força peso. Então, a gente vai substituir aqui, ó, a força centrípeta, que é igual à força peso. Então, vamos ter a massa vezes a gravidade do peso, é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre R da força centrípeta. Podemos simplificar a massa de um lado com a massa do outro. Então, a gente vai obter uma velocidade que vai ser igual a raiz quadrada de RG. R equivale a 200 metros. G é 10, então vai dar uma raiz de 200, que vai ficar 44,7 metros por segundo. Essa é a velocidade máxima permitida para que o carro não saia da estrada, né?